Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui. E hoje eu decidi atualizar, né, e regravar um dos vídeos antigos aqui no canal. E eu acho que, inclusive, ele é um dos vídeos mais assistidos aqui no canal. Então, provavelmente, tu até tenha chegado aqui no canal por causa desse vídeo. Eu, na época, recebi muitos comentários, né, agradecendo muito o vídeo, porque eu compartilhei coisas que quase ninguém sabia. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas aqui da Holanda a falar essas dicas, né, que eu deixei nesse vídeo. E aí, esses dias eu tava assistindo ele, e ele foi um dos meus primeiros vídeos aqui no canal, então bastante coisa mudou. A única coisa que não mudou foi o local onde eu estou gravando, afinal de contas estou morando novamente na minha casinha, mas esse não é o assunto para esse vídeo. O que eu vim contar aqui pra vocês hoje, como vocês provavelmente já viram na thumb, no título aí desse vídeo, são coisas que eu queria saber antes de ter vindo morar aqui na Holanda. E o meu primeiro vídeo eu já gravei ele na intenção de compartilhar coisas que eu quebrei a cabeça demais pra saber. Realmente, assim, ó, a primeira vez que a gente veio pra Holanda, eu passei muito trabalho pesquisando coisas antes de sair do Brasil. Foi muito difícil achar muita informação que, assim, estando no Brasil, foi quase impossível. E hoje em dia tem mais vídeos, até tem mais pessoas compartilhando a vida aqui no YouTube, morando aqui na Holanda. Mas na época não tinha muita gente compartilhando, né? E eu vim pra cá quase no fim da pandemia, assim, logo que abriram as fronteiras pra vir pra Europa, a gente veio pra cá. Então aí a galera passou um tempo também sem criar conteúdo, né, por causa da pandemia e etc. Então, assim, foi bem difícil encontrar algumas informações. E algumas informações que eu trouxe no outro vídeo, que eu vou trazer novamente aqui nesse vídeo, vou reforçar por aqui. Eu acho que eu fui uma das primeiras, se não a primeira pessoa a realmente compartilhar essas dicas aqui no YouTube. Então, dito isso, eu já quero pedir agora, assim, logo nesse vídeo, por favor, deixa um like nesse vídeo, que é muito importante pra mim. As dicas aqui realmente são valiosas, então, assim, se tu tem alguém, tu tá vindo aqui pra Holanda já, se tu tá planejando vir pra cá, se tu tá pesquisando sobre o assunto, se tu sabe algum amigo ou teu parceiro, tua parceira aí que estão planejando aí juntos virem pra cá, não interessa, já compartilha esse vídeo também com essa pessoa que tu sabe que tá vendo que precisa dessas informações, porque eu tenho certeza absoluta que essas informações vão ser muito importantes. Então, vamos parar de enrolação, que eu falo demais, e vamos pro conteúdo desse vídeo. Vamos para as dicas que eu queria saber antes de ter vindo aqui pra Holanda, para não passar tanto trabalho. E bora começar por uma das dicas mais essenciais para quem tá vindo pra Holanda, que é, meus queridos, o RNI. O RNI, pra quem não sabe ainda, pra quem não entendeu, porque tá chegando agora de paraquedas e ainda não assistiu nenhum vídeo meu, né, falando sobre a Holanda, existe um documento chamado BSN que você precisa ter quando chegar aqui na Holanda, tá? Ele é o teu CPF, tá? Então, se tu quer trabalhar, tu quer abrir conta em banco, tu quer fazer qualquer coisa, tu precisa do BSN. Só que pra te ter um BSN, tu precisa ter uma casa. Pra te ter uma casa, tu precisa ter um BSN. Tu precisa ter uma conta em banco. Pra ter uma conta em banco, tu precisa ter um BSN, enfim. É um ciclo que a gente quebra a cabeça demais até descobrir como desembaralhar isso tudo. E o RNI, ele veio como uma solução que vem assim como uma luz no fim do túnel, sabe? Pra, tipo, por favor, olhem pra mim que eu posso te ajudar. Basicamente é isso. O que é esse RNI, tá? O BSN, ele vai ser teu número pra sempre, tá? Uma vez que tu te registra na Holanda, o número BSN vai ser o mesmo pra sempre. Qual que é a diferença do registro normal que todo mundo precisa fazer para o RNI? O RNI, ele é um registro temporário para não residentes, tá? Então, se tu é europeu, por exemplo, tu mora em outro país da Europa, tá? Tu veio pra Holanda para passar aí um tempo trabalhando, para estudar, para qualquer coisa do tipo, tu tem como fazer esse RNI, que ele vai te dar um número BSN, tu pode ficar aqui legalmente no país por um determinado tempo, são até 4 meses, e aí depois tu volta pro teu país e tu não precisa de um registro numa casa pra isso. Tu tem esse registro que é um registro temporário. E aí o que acontece? Tu tá vindo pra Holanda, tu não tem uma casa, tu não tem onde te registrar pra pegar o registro, o BSN permanente, digamos assim, que é o BRP. Só que pra ter uma casa, tu precisa de um emprego, né? Tu precisa de renda, pra ter uma renda tu precisa do BSN pra trabalhar, etc. Tu pode pegar e fazer um registro no RNI, tá? Que ele te dá direito aí a 4 meses de residência não permanente, digamos assim. E aí tu tem esses 4 meses
pra achar um lugar pra morar, que foi o que a gente fez. Quando a gente chegou aqui, eu me registrei no RNI, encontrei um emprego, encontrei um lugar pra morar e fui lá na prefeitura e fiz o meu registro. E aí fiquei registrada aqui na casa, né, onde a gente mora. Então, essa é uma opção que tu pode fazer, né? Caso tu não tenha casa ainda, tu ainda vai chegar aqui, vai procurar emprego, vai procurar uma casa. Essa é uma opção caso tu seja europeu, tá? A única coisa que eles me pediram quando eu fiz o meu registro, eles me pediram o meu passaporte e um formulário que eles enviaram pro meu e-mail para eu preencher e levar no dia. Só isso. Outro detalhe, o BRP, quando tu te registra na prefeitura, tu precisa te registrar na prefeitura da cidade onde tu vai morar. Eu tô morando em Amsterdã, eu preciso marcar um horário na prefeitura de Amsterdã para eu me registrar. Porém, o RNI, como é um registro para não residentes, tu pode te registrar em qualquer uma das cidades que aceitem o RNI. Se eu não estou enganada, são 19 cidades que têm esse registro, tá? Que tu pode fazer esse registro. Então tem uma lista no site de prefeituras de quais prefeituras que aceitam esse registro. Tu entra num dos sites aí de uma das prefeituras, a mais próxima que tiver da tua casa, ou a primeira que tiver horário para agendar, né? Dependendo da tua pressa. E aí tu vai entrar no site, tu vai pedir, tu vai marcar uma hora, que aqui tudo se marca a hora, gente. Não esqueçam disso, tudo se marca a hora pra fazer. Tu vai marcar uma hora, tu vai ver quais são os documentos que eles vão solicitar, porque isso também pode variar de prefeitura para prefeitura. Como eu falei, no meu caso, quando eu fiz, eles só pediram um passaporte e o formulário que eles me mandaram, nada além disso. E aí no dia marcado tu vai lá com seus documentos, eles geralmente vão pedir pra te dar um endereço pra eles. O endereço que eles vão pedir pra te dar é o teu endereço de residência. No meu caso, quando eu fiz, eu coloquei meu endereço do Brasil, que era a minha residência, era onde eu morava, e foi só isso. E aí eu tive 4 meses aí pra poder me estabelecer, né? E daí, quando aí eu achei a minha casa aqui pra morar, eu fui na prefeitura, marquei um horário na prefeitura daí de Amsterdã, porque a minha casa é em Amsterdã. Falei pra eles, olha, decidi de ficar aqui só por 4 meses, gostaria de me registrar na prefeitura na minha casa. Ponto. É só isso. Só vai chegar pra eles e falar, decidi me registrar. Decidi ficar na Holanda definitivamente, quero me registrar, entendeu? Não tem mistério, não é nada fora aí da legalidade, né, das coisas certas que você tem que fazer. É só uma forma de tu poder agilizar as coisas, entendeu? Conseguir se desvencilhar desses problemas aí de ter trabalho, ter casa, ter BSN, não conseguir fazer um nem fazer o outro, porque um tranca o outro. Enfim, RNI pode ser uma opção, então levem em consideração aí caso esteja vindo, caso tu não tenha casa ainda, caso tu não tenha emprego ainda, essa pode ser uma opção. Outra opção, ainda falando de BSN, que essa dica eu acho que eu fui a primeira e talvez a única a dar essa dica aqui na internet, é a questão de tu te registrar nos hotéis. Quando a gente chegou aqui, eu já compartilhei em outros vídeos falando que a primeira vez que a gente chegou aqui, a gente ficou num hotel porque a gente precisava ficar no hotel, porque a gente precisava fazer quarentena, né? Porque era época de pandemia e tudo mais. E foi nesse hotel que a gente descobriu que se a gente ficasse nele por mais de 29 noites, ou pelo menos 29 noites, eles nos davam a carta pra gente poder se registrar na prefeitura. Então, assim, isso aí, gente, me abriu, assim, a cabeça de uma forma. Porque, só que o único problema é que eu só descobri isso quando a gente achou a nossa casa pra morar. Se eu tivesse descoberto antes, teria facilitado muito a minha vida em N aspectos, porque a gente já tinha bucado o hotel por um mês, entendeu? Na verdade, a gente bucou por 14 dias, depois a gente estendeu por mais 15, 20 dias, eu não lembro direito. Mas assim, eu sei que a gente ficou um mês no hotel, um mês e pouco no hotel na época. E aí, nesse meio tempo aí que a gente descobriu que alguns hotéis dão essa carta de autorização. Então, caso tu esteja vindo, tu tem um valorzinho maior aí pra, né, investir, porque eu sei que o hotel aqui em Amsterdã é bem caro e tá cada vez mais caro ficar em hotel aqui. Então, caso tu tenha condições de ficar aí pelo menos as 29 noites, manda e-mail pro hotel e pergunta pra eles se eles dão essa carta para registro na prefeitura. Fala que vocês estão se mudando pro país, né? Precisam fazer um registro na prefeitura e pergunta se eles dão essa autorização para morar. Não são todos os hotéis que fazem, tá? Mas pode ser uma opção caso aí tu esteja aí com um dinheirinho a mais, né? Porque a gente sabe que
tá tudo muito caro e o euro também tá muito caro, então às vezes é bem difícil conseguir pagar 29 noites em um hotel. Mas caso, né, essa seja, né, tu possa fazer isso, seja a tua realidade, que tu tenha essa condição de fazer isso, essa também pode ser uma opção valiosíssima para tu já chegar aqui, já te registrar direto na prefeitura e aí poder correr atrás de trabalho, de casa e etc. E a minha última dica envolvendo BSN, calma que tem mais dicas aí, gente, só essa aqui é a última envolvendo BSN, é a questão do agendamento online. Finalmente a prefeitura de Amsterdã tem agendamento online, meu povo. No meu vídeo anterior, né, no primeiro vídeo que eu gravei falando de dicas que eu queria ter antes de vir para Amsterdã, eu compartilhei com vocês que eu tinha descoberto, quando eu cheguei aqui, um WhatsApp da Prefeitura de Amsterdã. E por que que isso é importante? Porque às vezes tu tá vindo pra cá e tu já tem um lugar pra morar. E na época os agendamentos estavam demorando demais. Na época os agendamentos estavam levando assim pelo menos uns 3 meses, tá? E tudo que acontece aqui na Holanda é por agendamento, é por carta, tem bastante burocracia, bastante mesmo. E aí na época, a única informação que eu tinha é que tudo precisava ser por telefone. Então eu precisava chegar na Holanda e ligar para a prefeitura para agendar um horário. Só que chegando aqui eu descobri que a prefeitura tinha um WhatsApp e isso facilitou muito a minha vida. Porque daí eu poderia, na verdade, se eu tivesse descoberto isso antes, eu poderia ter marcado um horário caso eu tivesse uma casa, não era o nosso caso, mas caso eu tivesse um lugar para morar, eu poderia ter agendado meu horário na prefeitura já antes mesmo de sair do Brasil para chegar aqui e assim que chegasse pegar BSN e correr atrás de serviço, desenrolar tudo, né? E aí, né, como eu falei, na época era só telefone. Chegando aqui eu descobri que a prefeitura de Amsterdã tinha o WhatsApp, compartilhei também o WhatsApp naquela época, né, no vídeo, e agora finalmente eles aceitam fazer agendamento pelo site deles. Então isso facilitou demais. Então caso tu esteja saindo do Brasil aí já com uma casa, né, pra morar, um lugar pra morar que te dê a permissão de registro, tu pode entrar no site da prefeitura de Amsterdã e agendar teu horário. E agora também, né, tá bem mais calmo, né, naquela época era pandemia e tudo mais. Então os agendamentos estavam demorando demais para acontecer porque eles ficaram parados por muito tempo, então tinha uma fila gigantesca de gente querendo se registrar. Agora os agendamentos estão bem rápidos, inclusive quando a gente agendou para essa casa aqui, eu acho que eu consegui um agendamento uns 15 dias depois do dia que eu tava tentando marcar. Então foi, assim, relativamente bom, tá? O tempo não foi tão absurdo à espera. Mas agora, né, é bom compartilhar, bom que vocês sabem. A maioria das cidades já tem, tá, gente, agendamento online, mas aqui em Amsterdã, que é Amsterdã, não tinha. Então agora, finalmente, eles têm agendamento, então tu pode acompanhar os horários disponíveis e tudo mais, fazer agendamento através do site da prefeitura. Outra dica que também fica aqui, um alerta para todo mundo, né? Depressão sazonal é real, meu povo. Por favor, não subestimem o frio, o inverno, a falta de sol, os dias nublados, os dias chuvosos aqui da Holanda. Não subestimem isso. Porque assim, essa mudança de clima afeta demais, mas demais mesmo a nossa vida. A gente ficou, eu não lembro agora no último inverno quantos dias, eu sei que bateu o recorde de dias contínuos sem sol aqui na Holanda. E tu vê na cara das pessoas a diferença, tá? A gente tá agora no verão e o clima, as pessoas, a felicidade, as pessoas na rua, as pessoas aproveitando, é completamente diferente. Todo mundo fica brabo no inverno, fica com a cara fechada, fica resmungando. É assim, é muito complicado, é muito depressivo, de verdade. Então assim, caso tu esteja vindo pra Holanda, tá? Primeiro, consultem um médico de vocês, tá? E já peçam para eles para vocês suplementarem vitamina D. Vitamina D é muito importante. E ela cai absurdamente aqui na Holanda, principalmente por causa da falta de sol. Eu sei que existem milhões de formas de tu pegar, de tu ter vitamina D, tá? Mas o sol é importante sim. E isso aqui, todo mundo, não tem uma pessoa aqui na Holanda que não tenha deficiência de vitamina D. Não existe. Então, assim, todo mundo suplementa e os médicos daqui recomendam. Então, se tu tá vindo, já antes de sair do Brasil, já vai no teu médico e pede uma recomendação de como tu pode suplementar. Faz exame pra ver como é que tá a tua vitamina D primeiro, obviamente. E pede pra ele, ou pra ela, sei lá, enfim, pro teu médico, suplementar a vitamina D, porque é muito importante. E além disso, se possível,
vem pra cá no fim do inverno, ali no início da primavera ou no verão, pra te poder ir adaptando com o passar do tempo aí o teu corpo até chegar o inverno, pra te pegar o outono aqui e tudo mais. Então assim, tenta vir nas épocas de sol e calor, porque se tu chegar aqui no alto do inverno, tu vai odiar o país com até o último fio do cabelo, tá? A possibilidade disso acontecer é muito grande. Então, se tu vem pra cá e tu já tá meio adaptado, tu vai passar o inverno, talvez no primeiro inverno tu sinta bastante, mas tu vai sentir menos porque tu já vai estar um pouco mais adaptado, tu não vai estar com os estresses de um recém-chegado, porque a gente sabe que a chegada no novo país, a adaptação pode ser bem pesada, tá? Pode ser bem difícil. Então, assim, tentem evitar o máximo possível pegar já, assim, de cara o inverno, né? A falta de luminosidade, a falta de sol, as pessoas bravas na rua, as pessoas irritadas, tristes, depressivas. Tentem evitar, né? Minimizar esses efeitos, que vai ajudar muito vocês nesse início aí. Principalmente no início, tá, gente? Depois a gente acostuma, né? Tudo fica meio normal. Mas no início é bem importante aí tentar essa adaptação um pouco mais leve. E falando em mudança, adaptação, essa fase aí de recém-chegados, achar um apartamento na Holanda pode ser uma dor de cabeça, um pesadelo que, assim, não tem muito o que fazer, tá, gente? Mas pode ser bem difícil. Então estejam preparados para busca de apartamento aqui, principalmente se vier para Amsterdã, tá? Talvez em outra cidade seja muito mais tranquilo. Mas se tu quiser morar em Amsterdã, a busca pode ser bem difícil e demorada. Então eu já comentei num outro vídeo, inclusive sobre aluguéis, eu tenho um vídeo completo sobre aluguéis aqui no canal, que além dos sites, né, que todo mundo já conhece, que é o Parários e o Funda, esses dois sites, eles são ótimos, tá? As imobiliárias postam muita coisa lá, vocês podem ter uma base muito boa, principalmente de valores, só que eles são muito rápidos dos imóveis serem alugados. E às vezes eles pedem também, tipo, comprovações de valores muito grandes pro casal ou pra pessoa. Tipo, o teu salário tem que ser 4 vezes o valor do aluguel ou coisas do tipo. Então as imobiliárias pedem bastante coisa, muita comprovação. Então pode dificultar um pouco mais a tua busca e a tu conseguir um apartamento através de lá. Então, dois sites que eu queria deixar pra vocês como dica, né, aproveitando esse vídeo, é o Holland to Stay e o Ordomain. Esses dois sites são de empresas que eles têm como se fossem os próprios prédios e eles alugam pra pessoas, tipo, de uma forma, digamos assim, um pouco mais fácil. E eles têm também umas formas de leilões, tá? Então, olhem esses dois sites, analisem, estudem bem sobre eles, tá? Como é que eles funcionam. Eles geralmente cobram uma taxa para te inscrever e poder aplicar para as casas, mas eles podem ser opções muito válidas, até porque geralmente os preços deles são um pouquinho mais em conta do que os preços das imobiliárias no geral. Então vale super a pena, principalmente, acho que o Ordomain ele só tem em 2 cidades, acho que aqui em Amsterdã e mais uma, mas o Holland to Stay ele tem em várias cidades da Holanda, então principalmente fora de Amsterdã é mais fácil ainda de achar coisas com eles, né? Então vale a pena dar uma olhada, dar uma pesquisada boa, uma analisada de acordo com a tua situação, com as suas condições financeiras, e ver aí o que se adequa melhor pra ti. Outra coisa que eu queria muito saber antes de ter saído do Brasil, né, pra não chegar aqui e ficar tendo alguns probleminhas, é a questão de roupas de frio e de chuva principalmente, tá? Aqui na Holanda chove muito. No Brasil a gente é acostumado a sair muito de carro ou usar guarda-chuva. Só que aqui na Holanda, além da chuva, venta muito. Então guarda-chuva é quase impossível de usar. Então o teu maior aliado vai ser um bom casaco de chuva. Gente, sério, quando eu cheguei aqui na Holanda, logo depois aí no primeiro, segundo mês, acredito eu comprei um casaco capa de chuva, né? Vocês já devem ter visto várias. Se tu não me segue no Instagram, vai lá me seguir no Instagram e por lá eu quase sempre posto que eu tô com ela, tá? Eu uso a mesma jaqueta de chuva desde que a gente chegou aqui na Holanda. A gente chegou aqui na Holanda em 2021, então fazem 4 anos que eu uso a mesma roupa de chuva. E valeu cada centavo do investimento. A minha jaqueta de chuva é da America Today, mas tem, assim, inúmeras marcas que vendem aqui na Holanda e vale muito o investimento. Por quê? Porque aqui venta muito, guarda-chuva não vale a pena. Então, assim, pra te andar no dia a dia, todo mundo usa jaqueta de chuva. Então, tu pode ou ter uma jaqueta mais fininha. A minha é um pouco mais fininha, não é muito quente. Então, no inverno, eu tenho que usar alguma coisa mais quente por baixo.
mas também tem várias jaquetas mais grossas de chuva que são à prova d'água. Então, invistam em um casaco de chuva. Isso é muito, muito importante. Vai, assim, salvar a tua vida aqui na Holanda. E além disso, não precisa trazer muita roupa de frio do Brasil, porque as roupas de frio do Brasil não funcionam aqui, gente. A gente no Brasil, a gente usa muitas camadas de roupa de frio. E aqui quase ninguém usa. E eu vou te explicar rapidinho o porquê, tá? Porque assim, aqui dentro dos locais, dentro dos restaurantes, dentro das casas, dentro dos trabalhos, tudo tem aquecimento. Então o que todo mundo faz é usar uma camiseta, pode ser uma blusa térmica ou uma camiseta normal, dependendo de quão frio tá, e um casaco ou uma capa de chuva por cima. E é só isso que a gente geralmente usa, tá? Porque quando tu vai chegar no lugar, tu vai tirar porque dentro do lugar vai estar quente. Então se tu botar 1 milhão de roupa, tu vai chegar nos lugares e tu vai estar tirando 1 milhão de roupa. E assim, eu não sei, parece que as roupas do Brasil não funcionam aqui, não esquentam o suficiente. Então, investir em um bom casaco de chuva e talvez um bom casaco de inverno à prova d'água e uma blusa térmica ou mais de uma blusa térmica aqui pro inverno, sério, é a melhor coisa que vocês vão fazer. Então guardem essa dica porque ela pode parecer boba no momento, mas ela é bem importante, tá? Outra dica que é um pouco contraditória, talvez, né? Porque a maioria das pessoas falam, é que andar de bicicleta não é pra todo mundo. Gente, é sério. Eu tenho bicicleta, tá? Agora, faz pouco tempo que eu peguei uma bicicleta e é alugada, ainda não é minha. E eu realmente acredito que bicicleta não é pra todo mundo. Eu mesmo andando assim de vez em quando, eu ainda tenho bastante medo de andar de bicicleta. Porque aqui, o trânsito de bicicleta é pior do que o trânsito de carro. É uma loucura, tem várias regras. É super, super, super busy. Tipo, tem gente, principalmente nos horários de pico, assim, aquele horário que tá todo mundo indo trabalhar, ou todo mundo voltando do trabalho. As ciclovias são lotadas, tu não pode esquecer de dar indicação com as mãos pra onde tu tá indo, cuidar das pessoas. Às vezes tem pessoa que tá ali, principalmente turista, tipo, as pessoas que não moram aqui, pessoas que vêm só visitar, às vezes pegam bicicleta e saem pra andar, não sabem as regras de trânsito daqui. Regras de trânsito para bicicletas, tá, gente? Existem leis aqui. Tipo, tu não pode mexer no celular, tu tem que dar indicação, tu tá andando devagar, tu fica na direita para as pessoas passarem pela esquerda, dá a buzininha na hora de passar, pra pessoa não, tipo, acabar cortando tua frente e acabarem se batendo. Fora que eu vejo acidentes de bicicleta com carro todo santo dia. Porque, gente, é perigoso, tá? Aqui tem ciclovia, é maravilhoso, tem ciclovia pra tudo que é lado. E fora isso, o país é plano, então, assim, andar de bicicleta é maravilhoso nesse país, tudo conspira pra te andar de bicicleta. Mas se tu não tem muita confiança, vai devagarzinho até tu aprender, ou faz que nem eu. Pega o transporte público, que é mais tranquilo, e usa a bicicleta só pra passeio, tá? Porque realmente, no horário de pico, o negócio é complicado, é busy, a galera tá, tipo, tá todo mundo correndo, todo mundo estressado já pra ir pro trabalho, pra voltar do trabalho. Enfim, tomem cuidado, tá? Andar de bicicleta aqui na Holanda é tudo lindo, tudo maravilhoso por cima, mas tomem cuidado porque também pode ser bem perigoso. E eu queria também aproveitar nesse vídeo para dizer uma coisa bem importante, que é estejam preparados financeiramente para vir para a Holanda. Por que que eu falo isso, gente? Porque seguido eu vejo, tanto aqui no meu canal do YouTube, quando as pessoas comentam, tá? Quanto em outras redes sociais, eu vejo pessoas, tipo, querendo sair do Brasil sem uma reserva financeira no mínimo razoável. Eu já compartilhei num vídeo aqui nesse canal sobre o quanto a gente gastou na primeira vez que a gente veio do Brasil pra cá, o quanto a gente gastou no nosso primeiro mês, só pra vir pra Holanda, ali no primeiro mês, pagando, tipo, hotel e algumas outras coisas que a gente precisava, e passagem e tudo mais. Eu compartilhei o quanto a gente gastou, eu compartilhei assim, ó, centavo por centavo, tá tudo descrito no vídeo pra vocês verem o quanto de dinheiro que foi. E além disso, eu acho que às vezes as pessoas não têm noção, sabe? Porque começar uma vida num novo país é muito caro, gente. Não é só a passagem que tu tem que comprar. Porque assim, tu vai chegar aqui, aí tá, tu tem que ter um lugar pra te ficar no primeiro momento. As coisas podem não sair como tu planeja e tu tem que estender a tua estadia no mesmo lugar ou em outros lugares, até tu achar uma casa pra te ficar. Quando tu achar uma casa pra te ficar, tu vai ter que pagar o teu aluguel, o primeiro aluguel, né, adiantado, porque tu paga e usa. E além disso, geralmente, eles cobram um calção de 3 ou 4 vezes o aluguel. Esse dinheiro tu vai pagar de uma vez só e tu vai ver ele caso tu devolva a casa o dia que tu sair exatamente da forma que tu pegou quando tu entrou,
tu vai ver esse dinheiro de volta. Caso contrário, ele vai ficar com a imobiliária ou com o dono do apartamento, ou enfim, o dono do lugar que tu vai ficar. Então, assim, só aí a gente tá falando de 5 vezes o aluguel. Imagina que, sei lá, Jéssica, eu tô indo com família, quero pegar um apartamento de 2 quartos e meu apartamento custa 2.000 euros. Só pra te entrar no apartamento, tu precisa dar 10.000 euros. Então, assim, gente, é muita coisa. Além disso, o seguro-saúde é obrigatório, são 140 euros, 145 euros por pessoa. E isso eu tô falando do seguro-saúde mais baratinho. Então, assim, as pessoas, elas, às vezes eu acho que as pessoas, elas esquecem que elas estão, tipo, indo pra um país e começando uma vida nova. E o quanto isso pode custar, tá? É muito caro, gente. Tem que estar preparado. E imprevistos acontecem. Então, assim, pelo amor de Deus, eu odeio ver quando alguém posta alguma coisa, principalmente dos grupos, tá? Eu acompanho bastante os grupos de brasileiros, de outras pessoas que moram aqui em Amsterdã. Eu fico muito triste quando alguém fala, tipo, alguém pede alguma coisa porque tá passando alguma necessidade, ou alguém fala que, tipo, compartilha ali que tá apertado e tal, tipo, pedindo trabalho o mais rápido possível, porque, né, enfim, precisa daquilo e acaba, às vezes, tentando algum trabalho legal porque ele não conseguiu se organizar, se registrar, achar uma casa. É bem complicado, tá, gente? Por isso, estejam preparados financeiramente. E não esqueçam também que o pior ainda, né, principalmente se tá vindo do Brasil, o euro tá muito caro. Se a gente tá falando aí de um apartamento de 2 quartos, por exemplo, que vai dar uns 10.000 euros só pra te entrar, a gente tá falando de uma média de uns 60 e poucos mil reais só pra te entrar num apartamento. Vocês têm noção do que é isso? É praticamente um carro no Brasil, tá? 60 mil reais. Não carro zero, porque eu sei que carro zero, o mais barato deve estar uns 80 mil reais hoje em dia no Brasil. Enfim, é muito dinheiro, gente, pra te botar, assim, no lugar. Então, assim, pensem muito bem, tá? Planejem muito bem vir. Eu não quero desencorajar ninguém de vir pra Holanda, eu não quero desencorajar ninguém de seguir a vida de querer morar fora, de ter uma vida melhor e tudo mais, mas planejem, pensem bem antes de vocês darem o primeiro passo, sabe? Antes de simplesmente, tipo, vou ir e azar, depois eu vejo como é que funciona. Vocês estão num novo país, com uma língua diferente da de vocês, com uma cultura diferente da de vocês. Vocês precisam de toda uma adaptação, vocês vão precisar de bastante dinheiro, às vezes não tem suporte, né? Não tem pessoas por perto que possam te dar uma mão aqui nesse primeiro momento, caso algum imprevisto aconteça. Então, assim, estejam bem preparados, porque pode ser difícil, mas depois que dá certo, depois que as coisas, tipo, as primeiras coisas se organizam, aí só vai, meus queridos, aí é só alegria. Então, assim, não desistam, tá? Aproveitem essas dicas que eu deixei nesse vídeo, porque eu tenho certeza que elas vão ajudar demais, demais, demais quem tá vindo, quem tá pretendendo vir, quem tá planejando. Coloquem as coisas, as finanças, os gastos que vocês podem ter no papel para vocês visualizarem isso, que é bem importante. E uma última dica que eu queria dar aqui nesse vídeo, que na verdade eu nem tinha notado essa dica, mas eu lembrei dela agora, então eu já queria aproveitar para compartilhar com vocês. É que quando a gente sai do Brasil, uma coisa que eu noto muito, até mesmo tipo, quando eu vou de férias pro Brasil e volto, isso também mexe bastante com a minha cabeça, é a questão de olhar só o numeral de coisas, tipo, dos valores, tá? Que, por exemplo, assim, tu vai no McDonald's, por exemplo, no Brasil, tá? E aí tu vai lá ver o combo tal, ele tá 40 e poucos reais. Aí tu pensa, nossa, 40. Ok, aí tu pega o numeral 40. Aí tu chega aqui na Holanda e tu olha um combo do Mac aqui e ele tá, tipo, 10 euros. Aí tu olha, nossa, 10. Só que tu esquece que os 10 daqui são 60 e poucos do Brasil. E aí, só como tu vê só o numeral ali muito pequeno comparado com o que tu tá acostumado, o teu cérebro confunde isso. E aí, quando tu vê, principalmente se tu tá vindo e se tu ainda tá convertendo o valor, tá? Tu recém chegou e tu ainda tá convertendo os valores, tu tá ainda pegando dinheiro do Brasil pra gastar aqui na Holanda. Tomem muito cuidado, porque isso pode te confundir muito e tu pode estar acabando gastando muito mais do que tu deveria ou do que tu poderia gastar naquele momento. Porque aqui tem muita coisa, tipo, baratinha, de 1, 2, 5, 10 euros. Só que esses 1, 2, 5, 10 euros daqui são 6, 12, 30, 60 reais do Brasil. E quando tu vê no final, o dinheiro já foi. Então, assim,
os numerais, eles podem confundir muito a nossa cabeça nesses primeiros momentos, tá? Que a gente tá ainda convertendo. Depois que tu começa a ganhar em euro e gastar em euro, aí vai que é uma beleza, tá? Daí tu começa a assimilar que, por exemplo, se tu ganha o teu salário mínimo, tu ganha os teus 2.000 e poucos euros aqui por mês, e aí tu tá gastando, tipo, 1 euro, 2 euros pra comprar alguma coisa. Cara, beleza, tá? Sucesso. Só que enquanto tu tá convertendo de dinheiro do Brasil pra cá, não esquece que ele é 6 e pouco, entendeu? Cada 1 euro é 6 e pouco. Hoje eu acho que tá 6,30 mais ou menos, dia que eu tô gravando esse vídeo. Então, tem, assim, uma grande diferença. E aí, então fica essa dica aí pra vocês cuidarem muito pra não se impressionarem, não confundirem na hora de olhar só o numeral nas compras que vocês vão fazer. Mas, dito isso, meu povo, o vídeo de hoje era esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Eu tentei trazer algumas informações importantes, né, daquele vídeo, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui pro canal, que foi, né, super bem recebido. Muita gente gostou, muita gente, inclusive, deixou ali nos comentários, né, que adorou as dicas, que as dicas foram bem valiosas. Então, caso tu esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez e esse vídeo esteja te ajudando, não esquece de deixar aí nos comentários se essas dicas te ajudaram ou se elas esclareceram, né, alguns pontos pra vocês. Não esquece também de te inscrever aqui no canal e de deixar um like nesse vídeo se tu gostou, por favor, que isso é muito, muito importante pra saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, né? Eu sei que muita gente chegou aqui por causa dos conteúdos da Holanda, mas talvez muita gente já esteja aqui na Holanda, então não se interessa mais por esse tipo de conteúdo. Então, caso tu ainda goste desse tipo de conteúdo, tu ainda tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa aqui um like e deixa nos comentários se esses assuntos foram importantes pra ti, se essas dicas foram importantes. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!